18h40. Hoje é a reunião 2, tá? do Recomposição de Aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do SAEB, tá? E a recomposição de aprendizagem. A reunião 2. Depois vai ter um RAP para vocês, tá bom? Que é 5 perguntinhas sobre o SAEB, mas é bem tranquilo, tá? Pode ficar bem tranquilo. Já vou compartilhar, tá bom? Então, assim. Então, deixa eu iniciar a apresentação aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, hoje, gente, é o SAEB e a recomposição da aprendizagem, tá? Então, reunião 2, recomposição da aprendizagem matemática do 9º ano, do dia 26/5 a 30/5, jornada 2 de 2025. Tá? Então, ali, lembrete para vocês novamente, tá? Estar presente é importante, mas a participação é essencial. Para que sua participação no grupo de estudo seja mais efetiva e ativa, lembre-se que é manter sua câmera aberta. Tá? Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Tá? Sugerimos que toda a reunião seja preferencialmente pelo computador. Gente, se está com o celular, hoje eu vou passar o link do RAP, pelo computador é mais fácil, tá? Mas, tá? Se o caso tiver com o celular, mas entra no computador é mais fácil, tá? Objetivo. Então, o objetivo dessa aula, tá? Compreender os objetivos e a importância do SAEB. Esse bem SAEB que está bem comentado esse ano, porque é lei do SAEB, é o ano do SAEB, então tem que participar bem. Explorar a estrutura da avaliação por áreas de conhecimento, matriz de referência dos tipos itens, tá? Analisar a estrutura dos itens com a matriz de referência e seus distratores. Construir uma trilha de ações para o SAEB. Tá? Então, assim, o acolhimento, tá? Eu já falei acolhimento de 10 por 10 minutos, já estou falando. Hoje vai ter a nova experiência de 10 minutos. Compreendendo o SAEB dentro do item, tá? Vai ser 20 minutos. Ação e compartilhamento vai ser de 25 minutos. Oração, ou hora de registrar a síntese, 10 minutos. E queríamos te ouvir mais uns 10 minutos, tá? Então, agora eu vou passar um filme, tá? É um filme para vocês verem, tá? É sobre um leve filme aqui. Quero ver, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Calma aí. Tá? Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado, la bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. La familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección a Nuevo Progreso. Atención, pueblo de Contamana, una madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección a Nuevo Progreso. Esa noche, todo estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas.
cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Então, pessoal, foi um filme, tá? O Coração de Peru. A educação não é uma obra só. Precisa ser uma aldeia inteira para educar. O verbo atribuído pela sabedoria africana. Tá. E o sucesso do único aluno depende da força do trabalho em equipe. O que mudaremos a partir de hoje? Alguém pode me responder? Baseado nesse filme. O que mudaremos a partir de hoje? Alguém pode responder para mim? Que precisamos trabalhar em equipe, que precisamos verificar um sonho, né, que ele estava falando ali, para conseguir, para alcançar, é nesse sentido? Não sei se esse era o objetivo da pergunta. Sempre trabalhar em equipe, isso. Na Tá verdade, a gente já vem fazendo isso, né, professor? Eu acho que assim, depois que a gente começou a fazer os formadores, o trabalho em equipe, aos pares, é o que fortalece a nossa aprendizagem dos alunos, né? Isso. Cada dia uma coisa diferente. Eu acho que o caminho é por aí, né? Sozinho a gente não vai fazer nada, né? Só o professor querendo não dá. Então, o aluno tem que querer. Né? Tem que fazer mas eu percebo que dentro da escola, minha escola é muito boa, assim, pelo menos as pessoas em si, né? Só que eu não vejo tanto essa união, a gente tem que ir atrás, assim, ninguém vai te oferecer alguma coisa, você precisa, talvez, dar o primeiro passo e chamar para um projeto, chamar para uma parceria, alguma coisa. Eu ainda acho que, por exemplo, quando é os matemáticos juntos, eles pensam em alguma coisa, mas a interdisciplinariedade que é pedida nos documentos, isso parece que não é tão trivial entre os professores, assim, de outras áreas. Parece que são poucos os que se intrometem a pensar em alguma coisa em parceria, sabe? E às vezes eu ainda escuto, para que isso, né? Tipo, por quê? Para que você vai ter trabalho disso? Por que nesse momento? Coisas nesse sentido. Olha, a minha escola... Débora, pode falar. Eu estou sentindo até na recomposição, que parece que o fardo é só do professor de recomposição, né? Matemática não é. Eu tenho matemática e recomposição em uma turma só, mas nas outras 6 turmas que eu só tenho recomposição, os professores de matemática acham que a função é só minha. E eu estou começando a me assustar. Hoje a gente teve uma reunião com a direção, com a equipe pedagógica, e eu reclamei. Eu falei, a gente vai ter que chamar esse pessoal para junto, porque na prova SEB não vai cair só o conteúdo que eu estou trabalhando na recomposição. Isso é verdade. Mônica? Eu trabalho, eu sou docente 2, né, na recomposição, e assim, eu vejo bastante parceria na minha escola, né, foi assim, deixado bem claro isso, né, a gente divide as tarefas, né, às vezes a gente acaba uma aula de matemática, a recomposição entra, e aí a gente dá uma reforçada
né? Não vai bater ali o conteúdo, né? E assim, foi deixado bem claro. Eu não sou uma ajudante da professora de recomposição. São 2 professoras dentro da sala de aula. Então, nós temos aula na segunda e na quarta. Então, hoje eu dei aula, eu apliquei o conteúdo. Quarta-feira é a outra professora. Então, assim, a gente se conversa, a gente se reveza e, assim, eu tô gostando bastante, tá assim, bem legal. O que eu estava dizendo para vocês, lá no meu colégio, que é de campo, é 36 quilômetros daqui, não é tudo sob carga, sob em cima do professor de matemática e de português. Não é toda disciplina, toda disciplina são. É unida, você sabe? Então tem unir tudo, geografia, história, unir todas as disciplinas e fazendo um trabalho conjunto. Igual a diretora falou, gente, é igual, por exemplo, eu estou dando gráfico para o 6º ano. Então, geografia também vê gráfico. Então, aprofunda um pouco mais para o SAEB, entendeu? Porque futuramente eles vão fazer o SAEB, né? Então, assim, a diretora falou, tem que trabalhar em equipe. Não é só tacar em cima do professor de matemática e português. Não, gente, não é crucificar eles. Tem que ajudar cada fazer parte, cada disciplina fazer a sua parte. Cada um fazendo o que é bom. O que é lá, tá lá, ela colocou todos os escritores lá, um ajudando o outro. É toda a disciplina, tudo ajudando todos. Então, ela fez uma coisa boa, tá? Adriele? Então, professor, eu penso que já pensaram no RCO para facilitar para a gente. Então, essas pessoas, elas, antes de fazer as aulas, talvez já deveriam unir para que trabalhasse quase ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, o professor de geografia, ele tem que cumprir a ementa dele. Mas nesse momento que o 6º ano em matemática está fazendo gráfico, a professora de geografia não está trabalhando com mapas e escalas para fazer um sentido, porque os mapas é um tipo de gráfico figural. Então, em vez de fazer esse momento, eles não fazem. Então, cadê essas pessoas que, se elas viessem unidas de lá, de repente eu ia comentar na sala dos professores, o 6º ano está com dificuldade no gráfico. O de geografia, mas eu também estou trabalhando. O que é que a gente pode falar sobre isso? Então, talvez se viesse lá de cima, porque o que eu percebo é que, desde lá de cima, cada um trabalha na sua caixinha. Aí a gente tem parceiros excelentes, eu acho que a minha escola é muito unida, mas precisa ter alguém para chamar para fazer isso. E aí, como a gente está sempre por aqui de coisas, disso, daquilo, a gente acaba não dando conta. Uma sugestão é nesses vídeos que nesses links de avaliação que a gente tem, é talvez sugerir, porque o formador, ele fala, a gente precisa trabalhar em equipe. Mas se lá de cima ajustasse, ficaria tão mais fácil, já que eles querem facilitar para a gente, né? É só uma dica, de colocar que venha lá de cima, que essa interdisciplinaridade já venha no mesmo trimestre, porque o que eu vejo é que o que eu estou trabalhando aqui, o professor de geografia vai trabalhar no 3º, aí não bate. E aí o aluno já esqueceu e, enfim, né? Eu na minha escola, as professoras de interpretação de texto têm apresentado muito problema que eles não sabem fazer uma leitura. Com a matemática, apesar de eu apresentar todo o contexto ali, eu já estou montando problemas com eles em cima de texto. Já para eles virem interpretando ali para poder entender o que vai fazer. E tem ajudado bastante, assim, mas assim, é que nem o pessoal falou aí. Teria que juntar mais áreas. Então, nós estamos tentando trabalhar arte junto, português e texto, né, e redação, mas aí tem aqueles professores que nem aplicamos lá agora o sistema de pares. Dei a ideia de usar o aluno com a nota maior com a nota mais baixa. Algum professor já não quis. Não, eu não quero dupla. Pô, organizamos toda a sala, ficou tudo bacana. Teve alguns, eu não gosto daquela dupla, eu não gosto daquela, mas é só um trimestre, gente. O próximo vai mudar a nota, a gente vai estar trocando, vamos ver o que vai dar. Então, assim, 80% da sala começou a apresentar resultado. Só que o duro que eu chego na primeira aula, arruma, pessoal. Aí, às vezes, eu tenho aula na terceira aula, eu chego lá, tá tudo espalhado de novo. Já perco mais 5, 10 minutos até arrumar a sala. Isso vai desanimando, gente. É verdade. Com esse vídeo, podemos nos inspirar e refletir sobre a superação do desafio
e busca por melhorias para o avanço da aprendizagem no Paraná? O que vocês acham? O lado do ensino, sim, mas aí tem a busca do interesse do aluno pela aprendizagem, né? A gente consegue ver ali 50%, e talvez mais uns 10% para a gente tentar motivar de algum outro jeito, mas se eles não quiserem, e eu acredito que esse está o grande problema, a conscientização desses alunos, para a gente conseguir um êxito aí um pouquinho melhor, né? 80% ali o professor está... Os alunos estão gostando do tipo da aula, eles foram nesse sentido do que o professor fez, e deu certo. Verdade. Mais alguém? Eu vou dar minha posição bem crítica. Eu acredito que a culpa não está dos alunos, e sim do próprio governo que vem implantando o método de como nós vamos dar aula. Toda hora é mimimi de aluno aqui, toda hora é mimimi ali, se liga, ai tadinho, ai chuchu, que nem esses dias lá na escola, a diretora, ai chuchu, falei, chuchu caceta, não tem chuchu, chuchu tá no pé, ele é aluno. Todo momento que você ficar falando chuchu, chuchu, ele vai achar o direito do quê? Que ele tem mais poder do que eu ou sobre qualquer outro colega na sala. Então hoje uma aluna mesmo, estava comentando agora no começo da aula, no maior desaforo com a professora. Ela teve que me chamar em outra sala para eu ir lá e dar uma bronca neles, porque eles tinham mais medo de mim do que dela. Foi feito ensalamento, saíram do lugar, cada um foi para onde foi. Ah, nós vamos ficar aqui, pronto. Porra, eu tive que ir lá meter o louco neles para fazer cada um ir para o seu lugar. Então, quer dizer, se continuar esse negócio toda hora, de núcleo ficar lá, ai, tadinho, esse aqui não pode reprovar, não pode isso. O diretor chegou para mim e falou assim, professor, vai salvar algum aluno? Não vou salvar ninguém. Está com nota 4, alguns estão com 3, o de 3 eu ainda vou ajudar no 4 para ficar mais fácil. O resto é 17 alunos de 32 com vermelha. Peguei a turma já andando, tô mais voltando o conteúdo do que indo, porque eu não consigo avançar, eles não sabem nada, está tudo parado o conteúdo para eles. Então, eu já estou perdendo tempo com isso. Se eu ainda vou lá e dou nota para eles, acabou. É o resto do ano já só ouvindo na moleira. Não tem o que fazer. Então, eu acredito que esse seria o primeiro capítulo, a primeira parte a ser mudada no ensino hoje no Brasil. Não vou dizer no Brasil, vou dizer no Paraná. Eu troco ideia com os amigos meus de Minas Gerais e outros lugares, não tem isso aí. Esse negócio de ficar chuchuzinho, de ficar adoçando aluno, não. Aluno, se ele tem média, ele passa. Não é esses números mentirosos que a gente vê aí, 98% da aprovação, porque a gente está dando nota. Lá eles ficam em 7º, 8º, mas é nota real, é o que o aluno conquistou. Se eu não impor para o aluno, se o governo não impor para o aluno que ele tem que estudar, ele não vai estudar. Ele sabe que vai ter um se liga, ele vai fazer bagunça o ano inteiro, vai chegar lá num dia de prova, vai passar. Então não adianta montar um monte de labirinto, um monte de estratégia, um monte de ideias, para quem? Lá no final, ser ajudado. Não vai querer buscar. Isso é verdade, porque quando eu cheguei nessa prova que ele deu para os alunos avançar, uma menina do 6º ano foi avançada para o 1º ano. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Tem uma no 7º. Então eu sinto uma vergonhoso. Eu falei, a menina perdida no 1º ano lá, perdida, ela falou, o que é isso, professor? Nem sabe, continha de mais e menos. Então, assim, essa prova, aliás, de ser uma prova barrenta, que passa todo mundo, é difícil, tá? Você está convivendo com o aluno, é difícil. E eles são desafiadores mesmo, são desafiadores. Nossa, eles desafiam o professor. Nossa, desafio. Ah, chega no final do ano, passa. No final do ano, passa. Só que esses alunos que nivelaram, professor, tem que lembrar que daqui 2 anos são eles que vão fazer o SAEB, né? 2 anos vai fazer o SAEB. Então, eles tiraram do 9º para tirar do SAEB. Eles tiraram para tirar do SAEB. E aí depois vai lembrar que eles vão ter que fazer. Ah, mas deve ser outro governo, daí não tem problema. Ninguém sabe. É isso que eu ia falar, eles não estão preocupados daqui 2 anos, eles estão preocupados com hoje. Hoje nós vamos aumentar a SAEB. Mas o ano que vem a gente vai conseguir manter essa nota? Porque esse ano a gente fez todo, eles estão fazendo toda essa parafernália, né? Que estão fazendo aí. No ano que vem não é para ter, mas aí no outro, o que acontece? Tudo isso aí vai descambar lá na frente, né? A gente já sabe que a culpa é para o governo, ponto final, né? Somos nós, porque que nem o professor falou, lá. Tudo, tadinho,
mas tem dificuldade, ai, mas tem que dar a prova da ai, mas tem que fazer não sei o quê. E nós temos sempre no rolo. E matemática e português são os piores, né? Na escola, só reclamação de matemática e português. Os outros, está tudo certo. Mas eles não sabem interpretar matemática, eles não sabem interpretar português, como que eles vão das outras? Não sabe fazer uma continha, dois meninos estavam falando, pegamos lá os pequenos, levaram lá para o primeiro ano, agora eles não dão conta do primeiro, daí dá o quê? Faltam e um falta. Mas a gente, professor, tem que se virar. Verdade. Então, vamos continuar. Opa. Então, lá, SAEB 2025, tá? O que é o SAEB 2025? Promovendo práticas que garantem a aprendizagem essencial para todos. O que é SAEB? É uma avaliação externa que mostra quais os níveis de proficiência dos estudantes em português e matemática. Através dessa avaliação, podemos ter um panorama das quais necessidades de aprendizagem dos estudantes. Ou seja, quais habilidades ainda não se apropriaram ou estão para promover ações de recomposição. Então, o que vocês acham aí? Quais são as necessidades de aprendizagem dos alunos? Está no básico, no intermediário, está no avançado? Os meus alunos, pelo menos que eu tenho ali, 7º, 8º e 9º, eu estou voltando para o básico. Hoje eu estava trabalhando com eles equivalência de frações e perguntei se eles sabiam fazer os cálculos, né, na expressão numérica. Eles não sabiam. Eles não sabiam passar por uma forma escrita a fração. Eles só conseguiam ver pelo desenho. Se não tivesse o desenho, eles não conseguiam ver. Então, hoje, o que eu achei que ia ser uma aula avante, eu retrocedi, sei lá, 2 anos para trás, para tentar salvar eles ali. E, mais uma vez, eu já estou bem atrasado, eu peguei bem atrasado. Eu não consigo acompanhar outro professor, vamos dizer, de geografia que está trabalhando tabela, porque é eu que não consigo chegar nele. Ele está bem na minha frente porque eu não consigo. Enquanto o outro professor já estava olhando lá, estava passando já tabela para eles, planície. Eu não consigo. Estou bem difícil para mim essa parte. Em estar voltando toda hora. É difícil. Então, lá. Quais ações está sendo realizada pelo Estado do Paraná com foco no SAEB para garantir o aprendizagem das habilidades essenciais? Que ações vocês acham que o Estado do Paraná está fazendo? A disciplina de recomposição é uma delas. Eu acho que ela é interessante, porém ela não pode ser algo de um único 9º e 3º ano. Ela precisava acontecer desde o 6º para entender a lacuna do 6º, começar lá, daí no 7º as lacunas seriam as do 6º, digamos assim, que o professor não alcançou, ser uma recomposição, não uma recuperação, né? Porque recomposição é uma coisa, recuperação é outra. Então, a ideia é boa, mas o que é, mais uma vez, as caixinhas não se conversam, uma caixinha separada, e aí não bate. Ela não bate nem como reforço, nem como recomposição, na minha opinião. Mas ele tem pensado nisso? Tem por conta do SAEB, tem. A disciplina é um avanço para a gente que vem falando de lacuna há tanto tempo, há tantos anos, né? Que não é só de pandemia. As lacunas são existentes há muito tempo. Mas eu não sei se do jeito que está vai surtir efeito. Os meus alunos tiraram nota mais baixa na recomposição do que em matemática. Eu sou professora das 2 disciplinas. Então, o modo de trabalhar, o que é novo, eles estão aprendendo e estão indo, e o que era para recuperar as operações, parece que eles não sabem, que é o que o professor comentou. Então, essa é a minha realidade aqui de uma turma. Eu tive agora essa prova Paraná, e esses dias até um pai reclamou na escola que o professor é muito bruto e manda muito exercício para casa. Aí eu peguei e falei, pode chamar o pai aqui para falar comigo, mas não quiseram, porque eu já ia chegar com o pavio bem curto mesmo. O problema da matemática hoje o sistema vem para nós ali com uma explicação cheia de 9 horas e 1 ou 2 exercícios. Gente, nós sabemos que para aprender matemática tem que praticar. Eu vou lá e mudo tudo.
Eu coloco um conteúdo menor de explicação e muito mais exercício. Eles estão levando para casa todo dia, em média, de 15 a 20 exercícios rápidos, né? Práticos ali. Perguntei como foi a prova Paraná, pessoal. O professor estava muito fácil. Mas caiu o que a gente aprendeu? Quase tudo que a gente aprendeu, professor. Vocês souberam fazer? Soubemos. Mas por quê? Porque vocês praticaram, gente. Se vocês não levar para casa, eu todo dia deixar vocês sem exercício de casa, vocês não vão aprender. Então, essas três turmas, 7A, 7B, oitavo e um nono, 4 turmas, 3 nonos, né? Eles conseguiram entender o porquê de eu ser carrasco com eles nisso. Hoje eu já conseguiram trabalhar a aula com eles um pouco mais leve, né? Hoje mandei 3 exercícios só. Então, quer dizer, tá funcionando, tá dando resultado. Agora vamos esperar que continue surtindo esse resultado para frente. Vamos sentir o efeito, né? Sim. Continuando. Alguém quer mais falar? Não? Vamos lá. Ação da rede. Então, novas utilidades de curriculares. Então, recomposição da aprendizagem de matemática, tanto no terceiro e tanto no nono, tá? Essa recomposição de aprendizagem, saiu rumores, eu não sei se é verdade, que vai continuar, tá? Porque ele viu o efeito, falou que foi bom, tá? O governo falou que foi muito bom essa recomposição. Essa docência 2 vai continuar, mas hoje eu bati no papo formativo, falei assim, tem que continuar igual a professora falou, tem que começar desde o 6º ano. Começar 6º, 7º, 8º, 9º e começar essa recomposição. Ou começar lá de trás do Fundamental 1, porque eles vêm com uma desfasagem enorme. Tem um aluno lá, meu Deus do céu, que aluno do 6º ano, não sabe continha demais. Não sabe armar uma continha, eu tenho que sentar perto dele, fazer a armação da continha. Agora você sabe somar? Daí tá, sei. Daí coloca o número em cima maior que o menor. Nossa, olha, não, menor embaixo, maior em cima. É tudo invertido, você sabe? Eu falei, meu Deus do céu, tá feio. Mas vai fazer o quê? Então, saiu rumores que essa recomposição vai continuar o ano que vem. Vão acreditar, mas vão ver. O ano que vem é outro governo, vamos ver. Não, é outro ano, é esse ano. Né? O ano que vem. No estudo de planejamento que teve agora, um mês atrás, acredito eu, né? Se não estou meio perdido, eles falaram que eles querem pôr em todas as matérias desde o 6º ano. Agora vamos ver até onde vai ter professor para todos os anos, né? Em 2 salas, é impossível. Agora, com relação, né, do Fundamental 1, os municípios já não podem reprovar os alunos, então eles já vêm com um déficit muito grande lá de baixo. Quando chega para nós ali o 6º ano, a dificuldade já é bem maior. Você falou do aluno aí, né, que não sabe. Ano passado eu tinha um aluno no 8º ano que não sabia ler nem escrever. Ele não sabia fazer matemática nenhuma. E esse ano eu tenho um aluno no 7º ano, com 18 anos, que ele falou para mim, professor, desculpa, mas a minha mentalidade é de 3º ano, da 3ª série. Como que você elabora aula para um cara assim? Você tem que mudar tudo. Eu tenho um aluno que é deficiente visual. Hoje ele falou, professor, eu não estou conseguindo, eu estou entendendo, mas eu não sei como eu escrever tudo isso. Como que a gente para uma aula com 35 alunos para dar atenção para um aluno? Quer dizer, a gente já tem um déficit de estar faltando um professor auxiliar dentro da sala para isso. A prova, eles pedem que a gente faça uma prova diferenciada, uma aula diferenciada, mas a prova Paraná não veio diferenciado para esse aluno. Como que eles cobram tanto da gente e eles também não fazem a parte deles, então, com esses alunos? Hoje foi a discussão também do papo formativo, que eu tenho 4 autistas no 6º ano, 5 TDAH e 2 DI. Então, assim, tem muito fora da aprendizagem. Eu falei para a Carolina, eu falei, você está aqui na CED, que a Carolina é nossa tutora lá da Curitiba. Fala para o governo, essa prova Paraná, adaptar para essas pessoas. Sim. Tem vir adaptado. Porque eu tenho um aluno do 2º ano também que só sabe fazer continha de mais e menos, 2º ano. E eu estou dando probabilidade condicional lá. Então, ele não sabe. Para que fazer isso? Eu não vou fazer faculdade. Ele é autista. Ele fica nervoso, ele sai da sala. Eu explicando, falei, Rafael, não é assim.
Daí ele fala, ai, não quero estudar isso não quero estudar isso não, e ele fica nervoso, sai e acabou. E daí eu até falei para Carolina, Carolina, o Paraná tem que olhares para essas pessoas especiais. Sim. Porque está crescendo cada dia mais. O autismo, TDAH, DI, está crescendo cada dia mais. Então, vocês têm que ter um olhar mais avançado para essas pessoas. Porque é fora de série. Aluno meu não sabe... Nossa, é difícil. Aluno meu do segundo ano, eu dei a análise combinatória inteira. E eles falaram que o professor caiu toda a análise combinatória que se deu. Mas o autista lá, quem foi? Quem ajudou? Eu falei para ela, quem ajudou foi a PAI. Graças, tem uma PAI dentro da sala. Uhum. Essa PAI que ia fazer. Eu não ia saber nada. Entendeu? Tem 2 lá, tem um de 24, também está no segundo ano, que ele falou que queria voltar para estudar se tivesse o segundo ano de manhã. Mas ele também ele é autista, ele tem DH, DI, tudo. Então, assim, foi a PAI que ajudou ali, fazer a prova Paraná dos 2. Então, foi difícil. Eu falei, ó, por causa de uma PAI, eles vão tirar nota boa na prova do Paraná. Mas, sem isso, é difícil. Mas vai fazer o quê, né? Mais alguém quer falar? Então tá. Vou continuar aqui, tá? Então, ali, tem um material, não sei se todo mundo recebeu, esse material do Acerta Brasil, porque tem escola que não recebeu ainda, para meio do ano não recebeu ainda esse Acerta Brasil, tá? Esse livro que vem ali, Ensino do Médio em Ação, esse de Língua Portuguesa e Matemática do Acerta Brasil, tem escola que não recebeu ainda, tá? Eu estou vendo o comunitário lá, do Papo Formativo, nós que é professores, da recomposição, tem professores que não recebeu ainda esse material, mas ele falou que até meado de junho todo mundo vai receber. Mas vamos saber, vamos ver se ele vai passar esses livros ou não. Tá? É o material Acerta Brasil, vem os simulados da Acerta Brasil também. Tá? Então, tudo vem aí para acrescentar mais o quê? O aprendizado do aluno. Então, lá. Já receberam? Tá bom, Marisa. Jaqueline, pode falar? Então, professor, eu acho que esse material é muito bom, mas a aula, o planejamento da aula não condiz com o que cai lá no simulado. É. Aí você nem tinha trabalhado em recomposição, por exemplo, do terceiro ano, caiu no simulado. Caiu lá no simulado conteúdos de nono ano, Pitágoras. A gente não trabalhou Pitágoras ainda, nem em recomposição e nem em matemática. Então, assim, ainda do nono ano está condizendo mais ainda, porque a gente consegue saber de qual aula até qual aula cai no simulado. Inclusive, se alguém não tiver, vou mandar lá no grupo, eu tenho os 4 simulados de nono ano, todos já corrigidos. Do terceiro ano está uma confusão, vem o simulado, você não sabe nem o que vai cair no simulado. Se pelo menos você pudesse contar nota naquele simulado, a gente até conta, mas cai conteúdo que a gente não trabalhou ainda. Então, eles deviam ter feito o simulado de acordo com o livro, a aula de acordo com o livro, do começo ao fim. Uma hora você está na página 20, você tem que pular para 182, depois você volta para 48. Gente, o aluno falou para mim, professora, pelo amor de Deus, segue uma sequência. Primeiro, eu estou seguindo a sequência da aula que está vindo. Entendeu? Então, também, talvez, futuramente, vai melhorar. Mas, poxa, fizeram um material tão bom, tão bacana, poderiam ter feito as aulas também de forma mais organizada, né? Obrigado. Esse material já é antigo, já há 2 anos atrás eu trabalhei com esse material ali. O problema é que nem você falou, né? Muita, viu? Falando a verdade, é muita prova. Toda hora tá fazendo simulado. E o conteúdo não anda. Fizeram prova Paraná, eu falei, essa semana eu estava falando, gente, a gente fez revisão para a prova Paraná. Aí a gente aplicou a prova Paraná. Agora, hoje é 26, hoje que eu comecei o conteúdo do segundo trimestre. E só ficamos fazendo prova e mais prova. Daqui a pouco é mais prova. E fizemos prova desse conteúdo de recomposição, é prova de matemática, é muita prova. Eu acho assim que tem que trabalhar mais conteúdo. Então, o professor tem mais liberdade para escolher o que é necessário. E aí a gente fica preso de novo, né? Eu gosto do livro, é bom para dar exercício.
mas a gente fica muito preso aos livros. Isso. Débora? E esse último simulado que veio pronto mesmo do governo, que era em cima do Acerta Brasil, veio questões absurdas, que a gente sabe que não é questão do SAEB. O primeiro simulado que a escola teve que fazer impressão, eu achei bem coerente. Questões, mesmo caindo Pitágoras, fórmula de Heron, que a gente não trabalha nem no fundamental, a gente anulou e deu a nota de acordo. Agora, esse último, pelo amor de Deus, não tem condições. Aí as crianças não têm estímulo para fazer, porque qual é a graça fazer uma coisa que não é SAEB? Então, se eles mandassem alguma coisa de acordo com o SAEB, ficaria mais fácil da gente estimular o aluno a fazer. Porque daí eu falo para eles, façam a conta que daí eu dou a nota de acordo com o raciocínio, se você errar. Mas que raciocínio que a criança vai ter no conteúdo que ele nunca viu na vida? É difícil. O governo podia diminuir um pouquinho, falaram que vai ter outro simulado, que é de acordo com o primeiro, já entre dia 1º e 3 de julho. Outro simulado, para preparar. E queriam que a gente preparasse conteúdo que é Pitágoras, equação de segundo grau. Eu falei, caramba, mas isso é para o professor de matemática, nem cabe a recomposição. Eu só tenho uma turma de matemática, as outras 6 eu só dou recomposição. Então, tá puxado, tá puxado. A prof comentou ali agora que ela começou o nivelamento, né? Nós, com o nosso nono ano, ainda nós não conseguimos terminar nem do primeiro trimestre ainda, de tanta prova que teve. As provas só caem no dia das nossas aulas. Então, estamos lá. 4 semanas quase de prova, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E semana que vem tem o BMAP. Aí, ó. E é terça-feira. Aí, ó. Mônica? Eu tive uma aluna que escreveu na prova. Falou assim, a gente não estudou esse conteúdo. Como é que eu vou fazer uma prova com conteúdo que não foi estudado ainda? Eu não tenho nem argumento para falar com a aluna, né? Porque vem e a gente tem que aplicar, né? Não tem como eu destacar a folha ali, né, da prova. Então, eu acho assim também não tem lógica, assim, às vezes algumas provas, assim, o formato, o jeito que eles aplicam, eles exigem tanto, mas às vezes acabam deixando a desejar. Verdade. Então, bom, pessoal, continuando. Na sua escola, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Então, eu vou compartilhar um link aí, vocês vão fazer uma cópia e falar para mim, tá? Vai entrar no documento, através do link, fazer uma cópia. No espaço Caminhos Percorridos, você registre a iniciativa que já foram implementada para apoiar a recomposição das aprendizagens. Tá? Estou passando o link para vocês. Vocês tentam abrir aqui, fazer uma cópia, tá? Aí, mandei para vocês, o mural, tá? Tento fazer uma cópia. Daí vocês vão entrar e vão ver que caminhos são percorridos, que até agora foi percorridos. Ô, professor, só uma dúvida. No meu class, eu tenho duas disciplinas dessa segunda jornada. Tá normal isso ou é só o meu? Eu tenho como professor, que é o professor da disciplina, da formação, mas em duas do class. É normal. Eles vão arrumar, Normal? É normal. Alguém conseguiu entrar? Já vou começar a preencher. Tá. Vou dar prazo de 5 minutinhos, tá? 5, 10. Vocês acham que com 5 minutinhos dá para fazer ou não? Tá bom, Ana Cláudia, tá?
Quem terminar, vai dando um joinha, tá? O segundo slide também é, ou só o Também primeiro? é. Também é. Claudinei, Boa noite, professor. boa noite. Eu não entendi direito ali, é para a gente descrever ou é para enviar algum documento feito? É assim, pense no próximos passos que você tem o conteúdo de atuação, tá? Para dar em relação às voltadas para o SAEB. Então, você vai fazer, reflita que ação você pode fazer uma atuação, tá? Um conteúdo que vai ter de atuação, tá? Então, você tem que repetir um engajamento de uma ação, fazer um engajamento, tá? Então, você tem que registrar suas ideias, intenções de forma clara e o formato em parágrafo, tópico, ou pode ser em tópico, tá? Você pode fazer assim, ação em, para onde vamos? Onde vamos? Em ação. Para onde vamos? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer um contexto de avaliação, tá? Em relação às voltado para o SAEB. Que ações de engajamento você pode fazer? É em uma ação, tá? Em tópico, pode ser tópico, tá? Esse é o segundo. E o primeiro é caminhos percorridos, tá? Para fazer assim, ações, projeto ou estratégico que já resolveu e participou no seu contexto, tá? Do SAEB. Então, você vai escrever alguma coisa em tópicos também, pode ser em tópicos, tá? Que já aconteceu, um projeto ou alguma estratégia que você pode fazer. Entendeu? Um projeto que deu certo. Então, você vai ver o caminhos percorridos. O outro, fazer ações. Ok, Maria Cecília?
Calma aí, Adriele, tá? Gente, falta um minutinho, tá? Professor, eu perguntei na minha escola aqui se as provas do Prova Paraná vieram adaptadas para todos os alunos laudados, né? Sendo que a direção, a equipe pedagógica nos cobra. O que foi informado foi que vieram 2 ampliadas para os alunos de baixa visão, mas os demais foi só a temporalidade mesmo, foi só um tempo maior fora da sala para realizarem a Prova Paraná. Então, a Prova Paraná não veio adaptada em questão de tamanho de exercício, o que é pedido para a gente com os alunos laudados. Apenas letras maiores para aqueles alunos que têm problema de visão. Tem baixa visão, né? Nossa. Isso. Gente, terminaram? Belezinha? Posso ir para frente? Tá. Vamos lá. Você já teve a oportunidade de conhecer os norteadores dessa época? Então, lá. Escala de proficiência. Tá? Então, assim, as matrizes referência da BNCC 2001 a 2023. Então, ali tem as matrizes de referência da BNC. Tá? É importante destacar que o teste SAEB tem o foco de competência, leitura ou em resolução de problemas, tá? Os dois. Como as avaliações do SAEB são elaboradas? Tá? Vem da matriz referencial, tá? E vem, tá? Vem aqui, ó. Então, ali, ó, tem os descritores, tá? Tem os descritores de menor acerto, de maior acerto. Esse aqui está no 9º ano, tá? Do ensino fundamental. É uma matriz referência, então vem todo o descritor de menor acerto, o Paraná todo, não é por nunca, tá? É o Paraná todo de menor acerto e de maior acerto. Então, eles são elaborados desse jeito aí. Então, vocês vão ver. Eu não sei se vocês têm esse livro na escola de vocês. Tem ou não tem? Não? Então tá. Mas era para ter, tá? Era para ter, porque vocês têm que procurar na direção e falar, eu quero a matriz de referência. Tá? Daí vocês perguntam lá, eles vão dar para vocês e vão falar, vão ver, vocês vão ver o que é de escritores de menor acerto, tá? Através dessa matriz de referência. Olha lá, o tema que vem, tá? O tópico, os escritores e o item de cada descritores, tá? Vamos lá.
Então, o que é aqui, ó? Opa. Vamos observar um exemplo do item da avaliação do descritor D8, tá? Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver aqui. D8, que avalia a matriz de referência de 2001 a 2023 do 9º ano do ensino fundamental. Então, aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Opa. Aqui, deixa eu ver. Vamos observar o item desse como resolver. Eita. Opa, não está aparecendo? Como não está aparecendo? Eita, deixa eu ver, calma aí. Elemento, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, estou vendo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos lá. Agora vai dar certo, eu acho. Então, lá. Para dentro do item, vamos observar um exemplo do item que avalia da validade do descritor 8 da matriz da referência de 2001 a 2023, do 9º ano do ensino fundamental. Resolver o problema utilizando a propriedade dos polígonos, soma dos seus ângulos internos e número de diagonais calculada pela medida de cada ângulo interno dos polígonos regulares. Todos os tópicos completados nesse descritor devem ser verificados em problema que identifica a habilidade sobre do aluno. Ou seja, ele seja calcular a medida de cada ângulo interno e calcular a soma de todos os ângulos internos, ou calcular o número de diagonais dos polígonos regulares. Essa habilidade é avaliada por meio de situações problema, hipotetizada que expliquem todos os conhecimentos específicos. Então, ali, ó. Esse caiu do... Tá para resolver, tá? Senhor Lopes revestiu um piso do banheiro de sua casa com ladrilhos de forma de um hexágono. Observe abaixo os ladrilhos que foram combinados. Então, tem o ângulo ali, ó, os ladrilhos em forma de um hexágono, tá? Tudo assim encaixado entre si, e tem o ângulo ali entre o meio dos hexágonos. Senhor Lopes observou que todos os ângulos internos desse cada ladrilho são iguais. Dessa forma, conclui que os ângulos assinalados medem quanto? Vocês acham quanto que vai medir esses ângulos? Um aluno do 9º ano, 120. A Alessandra fez 120. Então, vamos... Nesse caso aí, é lógico que é 120, 180 não é, né? Ó, se ele só analisar os dados, mas ele tem que conhecer os ângulos. Tem que conhecer os ângulos. Qual é o ângulo de 90, qual é o ângulo de 60, e eles estão com dificuldade. Eu não sei se o ano passado, no 8º, eles trabalharam, porque nós ainda não deu tempo de trabalhar. Então, é um conteúdo que é fácil, mas eles ainda não têm essa condição. Vou falar a verdade, eles não lembram o que você trabalhou ontem. Se você vai lá e lembrar um ângulo agudo, um ângulo reto, você tem que lembrar tudo isso para você poder chegar lá, né, nos ângulos. E calcular ali, ó, você tem que trabalhar a fórmula, para você calcular, né, ele teria que ter o conhecimento da fórmula, como que calcula, além do triângulo, além do quadrilátero, né?
Aí ele ia conseguir fazer tranquilamente isso aqui. Senão, não consegue. Mais alguém quer opinar? Quando a prof fala para conhecer ali, ele tinha que entender o que era obtuso, agudo e reto, né? Pelo menos. Porque daí ele descartaria o 180, que não seria, e saberia que aquele ângulo é um ângulo obtuso e não raso, né? Digamos assim. Mas será que os nossos alunos pensam dessa forma? Eu digo para não trabalhar com fórmula, se ele esquecesse, né? Que é 720 dividido por 6, já que é regular. Tem que saber muitas informações ali. Acho que fala que é regular. Não. Não fala ainda que é regular, né? É. Não teria que tá dizendo que é regular? Que o hexágono é regular? Não, é que, prof, quando eu coloquei ali, é uma coisa mais geral, né? Que eles deveriam já estar dominando. Mas a gente sabe, eles precisam saber o básico. E Ele tinha que saber que a classificação, né? Isso que a prof está dizendo, né? Que ele teria que saber a classificação. Mas cada lado é igual. Ele diz, não diz regular, mas fala que cada ladrilho Verdade. são iguais. Mas para ser regular é os lados e os ângulos, né? Por exemplo, o losango tem os lados, mas não tem os ângulos. É por erro. Eu só penso assim, que nem a prof está falando aí. Não tem como. A gente fica chovendo no molhado. Você fala, você mostra, você desenha, e eles, não sei. Né? Daí chega num exercício desse, em vez de um quadrilátero, se colocasse um triângulo para começar, quadrilátero, né? Mas colocou justo um hexágono, né? Que eles não sabem nem o nome da criatura. Você trabalha com horas. Verdade, tudo certo. Então, vamos fazer cada item aqui, ó. Então, lá, ó. O enunciado, tá? Repete a exposição sumária do comando, tá? Ó, o comando, assinale net, tá? Então, ali, direciona o comando. Então, aí, as alternativas. A resta é a 120 o gabarito, tá? Mas, o que eu falo? Os alunos têm que saber sobre ângulo, direto. Tem que saber bem ângulo. Porque se ele não saber, balbal nessa questão. Então, eles têm que saber muito bem o ângulo. E o que é um hexágono também, é? O que é um hexágono também? Porque eles confundem. O que é hexágono? Eu sempre falo, ó, heptacampeão, hexacampeão, você sabe? Então, assim, eu falo esses concretos com eles. Eles falam, hexa, o que é essa? É pente, vem 5. Hexa, o que é? 1 a mais, 6. Então, vamos falando 1 a mais. Hepto, oct, none, dec. Então, vamos fazendo assim. Mas eles não entendem muito, não. O que é ângulo interno, o que é ângulo externo, eles não entendem. É a dificuldade mesmo tremenda. Então, essa aqui foi o acerto menos proveitoso na prova Paraná. Teve no SAEB de 2024. Tá? Então, assim, foi bem decritante, foi bem feio. Tá? Eles não sabem o que é um ângulo, não sabem o que é a soma do ângulo interno, externo, o que é um hexágono, que eu tinha falado para vocês. É difícil. Foi a de menor acerto no Paraná todo. Tá? Menor acerto. Mas assim, vamos para frente, né? Então lá. Os distratores, tá? Eles veem ali e falam assim que os distratores, então eles vão para confundir, tá? O aluno. Então eles têm que saber muito bem, como a professora falou, muito bem sobre o ângulo, tá? Acertou quem conseguiu os distratores, repete o erro comuns entre eles. Então, assim, ó, comum entre eles. Então, eles têm que saber o anunciado. Quem lê o anunciado tem que saber português direito. Eu peguei. Tem alunos que não sabem nem português direito. Tem nada, eles sabem ler também. Então, assim, eles têm que ter uma noção boa de ângulo. Então, lá. Continuando aqui. Deixa eu ver, pegar aqui. Vamos ver aqui, tá. Voltar aqui. Então, lá. Voltando de novo. Então, lá. Ó. Você sabia que matriz da BNCC, ó. Então, ali tem as matrizes da BNCC, que é o D3, D8, até o H7, H8,
o BNCC, que é o sétimo ano do ensino fundamental, foi trabalhado com ângulo, tá? Eles têm que saber que o sétimo ano foi trabalhado com ângulos, mas assim, em 2023 não teve a pandemia, tá? Então, assim, 2021 que teve a pandemia, né? Então, assim, 2021 ele estava praticamente no 5º ano. Então, assim, estava no 7º ano, eles viram tudo sob ângulo, mas aluno esquece. Você sabe que aluno muito esquece. Então, assim, eles vê ângulos, mede ângulo, soma ângulo no 7º ano. Então, assim, eles não lembram mais do 7º ano. Nem lembra do 8º, que isso do ano passado, nem lembra mais. Foi engraçado um aluno, essa semana, o aluno falou, professor, o meu professor de 2º ano está dando teorema de Pitágoras. Eu fui ver o seu caderno do 9º ano, estava lá tudo explicadinho. Falou, obrigado pelas explicações. Eu falei, de nada, você sabe? Tudo feitinho, que eu fiz, desenhei o Pitágoras, coloquei a altura, coloquei ali tudo. Eu falei, professor, nossa, daí eu falei, gente, mas o professor do 9º ano deu aula para mim sobre Pitágoras. Ele pegou o caderno, ele tem tudo guardado, desde o 6º ano até o 2º grau. O 2º ano ele está tudo guardado, que ele quer passar em vestibular, ele quer passar em medicina. Então eu falei, nossa, eu falei assim, parabéns, parabéns. Ele, nossa, ele falou, professor, eu vi sua explicação ali, daí consegui fazer os exercícios do professor. O 9º ano era terrível? Era, mas eu aprendi. Falei assim, que bom. Então, assim, foi gratificante. Então, eles viram, eu dei também no 7º ano para eles, dei ângulo, então eles soube ângulo, eles soube tudo. Então, foi gratificante para mim, né? Então, foi uma coisa espetacular para eles, tá? Então, lá, ó, os estudantes do 9º ensino fundamental obtiveram baixo rendimento desse item, descritor das 3 últimas edições do Prova Paraná Mais, tá? Então, os estudantes teve o menor acerto do rendimento de propriedade de ângulos, tá? Interno e externo dentro do Paraná, da Prova Paraná Mais. Em 2024, apresentou o percentual mais baixo em relação do escritor dessa série. Então, ele teve mais baixo, o escritor dessa série foi o mais baixo em 2024. Então, lá, tá? Então, lá, comparando, tá? 2022, 2020 era pandemia, depois, ó, ele estava ali, ó. Estava no 4º ano do ensino fundamental. No 3º estava no 7º ano. Em 2021, ó, ele estava no 8º ano do 3º ano, que está no 3º agora, está no 5º ano. Em 2022, no auge da pandemia, ele estava no 9º ano do ensino fundamental e no 6º ano do ensino fundamental. Então, assim, o 3º ano, então, assim, foi agravante? Foi, ó, tá? Então, eles viram, assim, que a pandemia prejudicou muito eles, tá? Porque, assim, estavam no 6º, outro estava no 9º, então, assim, foi bem determinante, tá? Porque, ó, 2022, você vê o 3º ano, eles vão fazer praticamente 2 provas. 2025, o 3º ano, que é o SAEB, e 2022 também, o SAEB também, eles teve também a prova do SAEB, eu não sei se fez, eu acho que fez online, eu não lembro da época, não estou lembrado de 2021. Foi SAEB com P, do Paraná. SAEB. Esses que vão fazer agora fizeram no SAEB. Daí eles fizeram, não sei se fizeram online, eu não lembro se eles fizeram o 3º ano, fizeram online ou fizeram presencial. Eu acho que fizeram presencial, não é? 2022? SAEB. Eles responderam uma prova, mas é tipo Prova Paraná. Ah, tá. Não foi online, não. Online começou, acho que o ano passado, né? Com os 8º e 9º. Não sei se foi 2023 ou 2024. Ainda não era online. Então, lá, ó. Nova experiência, tá? Então, lá. Aqui tem o jornal do SAEB, tá? No jornal que vem com as notícias do SAEB, tá? Por isso, é preciso engajar a comunidade escolar. Veja algumas ações que foram desenvolvidas nas escalas da nossa rede. Então, aqui foram desenvolvidos vários aspectos, tá? Vários comentários aqui, ó, tá? Nesse jornalzinho do SAEB, tá? O nome é Navio News, tá?
Mas esse jornalzinho eu acho que vem também na escola, mas não sei se apareceu para vocês, tá? E vem para a escola também. Então, ações inspiradoras que aconteceu no ano quietinho do SAEB. Ideias engajadoras para o SAEB. Que tal experimentar? Então, vamos lá. Item do dia do desafio da semana. Um quadro de mural do item adaptado pelo SAEB para discutir em dupla ou grupo. Item do dia, tá? O desafio da semana. Mapa de aprendizagem. No quadro do mural com a conexão entre os descritores e conteúdos já estudados. Estação de aprendizagem dos escritores, rotação em estações, desafios diferentes, item do SAEB, jogos, atividades colaborativas, ligado aos escritores. Então, lá. Esse mapa de aprendizagem, gente, minha escola, a diretora, ela fez todo o cartaz em cima, na sala inteira do 9º ano. Colocou propriedade de potência, que eles não sabem, jogo de sinais, eles não sabem muito. Fez o ângulo agudo, arraso, obtuso, todos os tipos de ângulo. Então, colocou tudo cartaz fixado na parede, para eles lembrar, tanto de português, tanto de matemática. Então, eles vê lá e vê assim, ó, lembra daquilo? Tá? Lembra disso? Tá? O João está aqui, sabe que o João está nessa turma, ele pode falar assim, não sei se ele pode falar, se aprendeu mais, João, com os murais ou não. Ele é da minha escola. João? Português até que eles usaram alguma coisa, agora matemática é recente, os cartazes, né? Eles estão usando um pouco a tabuada, mas se a gente analisar que um 9º ano ainda tem dificuldade com a tabuada, a simples também, a tabuada do 3, tabuada do 4, por exemplo, eles utilizam todo o recurso de olhar em cima do quadro e olhar para a tabuada. Ajuda eles, mas eu não sei até que ponto que ajuda ou que eles vão ficar presos a olhar aqueles cartazes. Obrigado, João. Então, ele viu, estações de aprendizagem dos escritores, tá? Mentores para afinidade. Ele falou para mim até. Mentores para afinidade, alunos com maior domínio em matemática ou leitura para auxiliar colegas, tá? Tutores promovendo a aprendizagem entre pares. Então, assim, eu estou fazendo assim, eu tenho a docência 2, que é o outro distrito, que é de Vidigal, eu estou da docência 2. Para aprender sobre perímetro, áreas, o que nós fizemos? Tá? Eu dei uma sugestão, falei assim, vamos fazer grupo de 4 pessoas, porque a sala é muito pequena, tem 16, 17 alunos, 18 alunos no máximo que vem. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos por estação. Estação 1. Então, fizemos 4 grupos de 4, 5 pessoas. Estação 1, fizeram o primeiro exercício. Passou um tempo, o exercício que estava passava para o outro, e vai passando, até terminar os 4 exercícios. Terminaram os 4 exercícios, um de cada equipe ia resolver no quadro. Daí resolvia no quadro. Estava lá, calcule a área de um paralelograma, cuja a largura mede 2 e a altura mede 5. Calcule a área desse paralelograma. Então, eles tinham que saber o que é um paralelogramo, base vezes altura. Então, assim, eu falei, o que é uma base para vocês? O que é uma base? Base, comprimento, base, o que é uma base? Então, eu falei, paralelogramo é parecido com um retângulo. Então, eu falei assim, paralelogramo, eu falei assim, ó, igual um retângulo, é base vezes altura. Então, o que é a base? Aqui na lousa de vocês, o quadro negro de vocês. A base fica embaixo, a largura fica em cima. Então, assim, e eles começaram a resolver e deram certo. Começaram a resolver, fizeram tudo certinho, bonitinho. Daí eu falei, se fosse o perímetro, para calcular o perímetro, como seria? Daí eles falaram, professor, perímetro, o que é o perímetro? Eu falei, a soma dos lados. Então, eles fizeram, daí um ficou pensando, a equipe ficou pensando, daí eu falei, perímetro é a soma dos lados. Então, eu expliquei do jeitinho como que é o perímetro, daí eu expliquei, daí depois a outra turma foi mais adiante, a outra equipe. Foi assim, eu falei, daí eu perguntava toda hora, e o perímetro, seguindo. Então, assim, foi muito 10 essa rotação de cultura, tá? Essas por estações, tá? Deu muito certo. Vamos ver amanhã, porque amanhã eles têm 4 aulas comigo, tá?
eu com a professora lá, que é gente, que é da recomposição, tá? Então, vai ser ficar 4 aulas com eles amanhã. Nós vamos ficar das 9h10 até 11h05 com eles. Nós temos que bater firme, porque lá em Vidigal a decadência está muito grande, lá no distrito que eu leciono, né? Porque aqui é 2 distritos que eu leciono, Vidigal e São Lourenço. Então, o Vidigal dá 15 quilômetros da minha cidade, e São Lourenço dá 32 quilômetros da minha cidade. Então, assim, é 2 distritos, mas realmente diferentes, tá? Diferentes. Alunos diferentes, tá? O João, ele tem lá em São Lourenço, eu tenho em Vidigal. Então, assim, deu certo a cultura de pares? Deu. Mas vamos ver amanhã, vamos pegar firme, porque lá é mais problemático que São Lourenço, praticamente, é mais problemático que São Lourenço. Lá eles não sabem, aluno se sabe. Difícil se dar, com 16 alunos dentro da sala. Tá? Então, mas tem que pegar firme. Então, a diretora falou, vamos pegar firme para subir esse SAEM. Então, nós estamos fazendo de tudo. Tá? Fazendo votação de cultura, votação de pares, tudo de maneira para eles aprender mais, tá? Auxiliar a aprendizagem deles. Clube do item, grupo de estudantes que analisam e resolvem detalhes de itens semanalmente. Pode ser feito como tarefa de casa ou devolutiva em sala. Então, clube do item. Então, vocês, igual um professor estava falando, que o pai foi lá reclamar que é muito exercício. Eu tive isso também, tá? Eu tive isso que passei muita atividade, a mãe foi lá reclamar do 6º ano. O professor passou 6 exercícios lá. Gente, falei, matemática tem que resolver. Coisas de matemática tem que ser resolvida. Tem que se aprofundar. E eu falo para o meu 6º ano, falei, vocês têm tarefa, cadê a tarefa? Eu quero vistar. Já chega no outro dia, eu falei, quero vistar. Metade falaram assim, não, daí eu falei com uma mãe lá, que o moleque não fazia atividade, a mãe falou assim, mas como? Ele falou que não tinha atividade. Eu falei, tem atividade todo dia. Todo dia tem atividade para o 6º ano. Então, assim, eles têm que devolver no outro dia, para mim. Então, tem que devolver, eu passo uma atividade, que eu estou entrando, já entrei em potenciação. Então, potenciação, eu expliquei o basiquinho lá deles, é básico do básico, porque a potenciação vai ver no 9º ano. Amanhã eu vou passar uma lista para eles. Eles gostam do Matific, amam o Matific. Eles vão na primeira e segunda aula, vão comigo lá para resolver essa atividade. Mas eu expliquei bem detalhado que uma potenciação, todo mundo elevado, tal, expliquei bem detalhado. Amanhã tem lista de exercício. Se não terminar na sala de aula, terminar em casa. Então, tem atividade. Então, eu passo pela pedagoga, falo com a pedagoga lá no WhatsApp das mães, falo assim, tem tarefa de matemática para fazer. Então, eles têm que fazer essa tarefa. Custe custar. Tarefa na prática. Um projeto trimestral envolvendo português e matemática com foco de habilidade avaliada com produção escrita, resolução e comunicação. Então, o projeto SAEB também é um projeto muito bom também, tá? O projeto SAEB, vocês têm que fazer na prática, um projeto envolvendo tanto português e tanto matemática, que é os dois que caem bem no SAEB, tá bom? Então, assim, foco na habilidade avaliada, tá? Isso tem que ter uma comunicação boa, tá? Agora, eu vou dividir para vocês em grupos, tá? Em 5 grupos. Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. Tem 22. Vai ser 4 grupos de 5, mais ou menos 4, vai dar 5 grupos de cada um. Deixa eu fazer aqui, parar o compartilhamento. Vou fazer as salas temáticas, tá? Para vocês. E eu vou passar o que eu quero que vocês façam, tá? Vocês têm, deixa eu ver aqui, quantos minutos? 15 minutos para vocês fazerem, deixa eu ver. 15 minutos, vai dar tempo, eu acho que dá 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos, dá 4, 14, dá certinho. 15 minutos para vocês fazerem, tá? Eu vou passar o link para vocês, mas eu vou dividir, deixa eu passar o link já. Deixa eu ver aqui.
para vocês fazerem uma discussão, tá? Do slide. Para onde vamos? Então, vocês vão discutir para onde vamos, tá? É esse tema, para onde vamos. Deixa eu dividir aqui. 15 minutos. Não, opa, 15 salas não. 5 salas. Time, 15 minutos. Ok. Tá, vamos lá. Se alguém, já vou abrir a sala temática aqui, cada um vai no grupo deles, tá? E fala para onde vamos, tá bom? Pronto? Aqui ficou a sala principal, 4 pessoas, tá? Então, 3 pessoas vocês ficaram aqui, tá? O João, a Carla e a outra Carla. Não, João e a Carla só ficou aqui, tá? Então, pode começar. Hein, professor, eu não entendi o que é para fazer. Sem microfone, Antônio. Antônio, liga o microfone. É a temática, para onde vamos? Fazer uma temática, uma sala para onde vamos? Discutir para onde vamos, tá? Ah, que legal. Gente, que estranho. Para mim, João, fica aparecendo para entrar em outra turma. Para mim não aparece nada. Deixa eu ver. Ó, eu vou retornar de novo. É porque eu estou pelo celular e pelo computador. E daí no computador fica aparecendo aí. Isso, aparece. É que ele de certo confundiu com 2 Carla, né? Na verdade, eu estou com o computador e o celular. Hein, você coloca... Peraí. Meu Deus, o que aconteceu? Se você está aqui... Eu tô aqui. Ó.